Olá, fala aí meu povo, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho de Egito Antigo. Quem está falando aqui é o professor Davi Carneiro, eu, né? E vou colocar aqui algo para que eu fique mais no clima do Egito. Beleza, pessoal? Vamos lá falar de Egito? Primeira coisa que é importante a gente falar é uma frase que é até um pouco clichê, aparece bastante, e que se fala o quê? O Egito é uma dádiva do Nilo. O Egito como um presente, não é? Do Nilo. Por quê? Essa frase é interessante, a frase do grego Heródoto, e uma frase que demonstra bem essa dependência que o Egito tem do rio Nilo. Não dá para falar de Egito sem falar do rio Nilo. É o rio Nilo que vai permitir a sobrevivência do Egito, não é? Nesse mapa, por exemplo, a gente consegue ver aqui o rio Nilo passando e a gente percebe que esta região do Egito é uma região desértica, uma região em que você não teria facilidade, por exemplo, para plantar. Só que agora, com o Rio Nilo, né, você tem essa possibilidade, principalmente nas margens do Rio Nilo. Essa foto, por exemplo, é uma foto de satélite e por ela a gente consegue perceber claramente essa questão, né, do deserto, né, o quanto é desértica a região do Rio Nilo. É só eu lembrar a vocês que aqui nessa região você vai ter, por exemplo, o deserto do Saara, né? Então uma região bastante desértica, porém aqui, ó, onde nós temos esse fio de vegetação, é aonde passa o Rio Nilo. Logo, é aonde você vai ter uma vegetação maior, terras mais férteis. Tudo isso por causa do regime de cheias do Rio Nilo. Esse regime de cheias, ele permite que terras das margens do Rio Nilo fiquem férteis. Aqui, ó, a gente consegue perceber na primeira imagem o Rio Nilo numa maré baixa, aqui entre fevereiro e março, e você vê aqui as plantações sendo feitas. Já em agosto e setembro, você vai ter uma inundação do Rio Nilo. Essa inundação permite que essas terras da margem do Rio Nilo fiquem férteis. Aqui também a gente tem um gráfico ó, que mostra bem isso, né? O crescimento do Rio Nilo, do volume do Rio Nilo durante o ano. Você vai ver que aqui a partir de agosto você tem um crescimento, né? E já para fevereiro e março você vai ter a possibilidade de se plantar nas margens do Rio Nilo. Após vermos essa imagem, a gente consegue ver com mais clareza a imagem anterior ali, né? O Rio Nilo descendo pela África e as margens do Rio Nilo com vegetação. Aqui na formação do Egito Antigo, a gente vai ter que falar dessas pequenas comunidades que eram formadas ali às margens do Rio Nilo. Então a gente vai ter pequenas comunidades que a gente chama de nomos. E cada um desses nomos era governado por um nomarca. Então temos ali um poder descentralizado, vários nomos, cada um com o seu líder. O que ocorre é que esses nomos, com o tempo, eles vão se juntando um ao outro, vão dominando um ao outro, até se formarem apenas dois reinos, o Alto e o Baixo Egito. E a gente pode observar aqui no mapa essa questão aqui do Alto e do Baixo Egito. O Alto Egito com a coroa branca, o Baixo Egito com a coroa vermelha. E é interessante nesses dois reinos, porque quando a gente olha pelo mapa, a gente tem o Baixo Egito no norte, né, na parte de cima, e o Alto Egito no sul, na parte de baixo. Mas na verdade esse Alto e Baixo Egito não está relacionado ao mapa, né? Esse Alto e Baixo Egito está relacionado ao Rio Nilo, e à altura do Rio Nilo, volume do Rio Nilo. Por isso, Alto e Baixo Egito. Lá por volta de 3600 a.C., a gente vai ter o rei do Alto Egito, o Menés, conquistando o Baixo Egito, unificando as duas coroas e se tornando o primeiro faraó. Então Menés é considerado o primeiro faraó. Vamos ver uma imagem que a gente tem aí do nosso querido Menés. Ah, meu Deus do céu, não, não, não. Esse sim é o nosso amigo Menés. Acabei me lembrando aí da infância. Então, pessoal, nós temos a imagem do faraó Menés, né? Imagem um pouco mais rústica do que outras imagens que nós estamos acostumados, até mesmo porque o Menés é o primeiro, né, faraó. E a partir daqui é importante a gente falar da sociedade egípcia, né? Como funcionava a sociedade egípcia.
A sociedade egípcia começa com o faraó. Né? O faraó ele é considerado um deus. A gente tem que lembrar que o Egito é uma civilização hidráulica, como a gente disse no outro vídeo lá sobre civilizações hidráulicas. E como é uma civilização hidráulica, também é uma teocracia. Então o faraó ele é considerado um deus. Ele é algo divino, algo sagrado, beleza? Vamos lembrar que os egípcios eram politeístas, né? E também teocráticos. Então o faraó considerado um deus. Depois do faraó, a gente vai ter a nobreza, né? Formada pelos funcionários do faraó, os altos funcionários, e pelos sacerdotes. Lembrando a vocês, estamos falando de uma teocracia. Se tem teocracia, tem sacerdote com poder. Pessoas que cuidam da religião têm muito poder no Egito, tá? Entre essa nobreza, a gente vai ter aquele que é considerado o segundo nome, vamos dizer, do governo, né, depois do faraó, que é o vizir. Né? Não é muito comum encontrar esse nome, mas pode aparecer quando você estiver estudando. Outro pessoal muito importante na pirâmide social egípcia são os escribas. Escribas são as pessoas responsáveis pelos registros, né? A escrita egípcia, a escrita hieroglífica, ela é uma escrita muito complexa, né? Então, os escribas eram pessoas que se dedicavam a esses registros, a essa escrita. Os soldados também importantes aqui, mostrando a importância militar, né? Afinal, o Egito Antigo dominou outros reinos, né? Foi um império. Então, o militar tem muita importância, essa questão do exército, da força, né? No Egito, então o soldado ele fica aí acima também na pirâmide social. Agora a gente chega na parte mais baixa da pirâmide social egípcia, com os artesãos. Vamos lembrar que os artesãos naquele período tinham muito mais importância, vamos dizer assim, do que hoje em dia. Por que eu estou dizendo isso? Não que o artesão não tenha importância hoje em dia, mas aqui naquele período não tinha indústria. Então, todos os produtos, de certa forma, eram artesanais. Um vaso, uma panela, uma roupa, tudo isso era feito pelos artesãos. A gente tem também os camponeses, né? A gente tem que lembrar que no Egito, assim como nas civilizações hidráulicas, existe a chamada servidão coletiva. O que é a servidão coletiva, pessoal? Todo mundo deve tempo de trabalho para o faraó. Afinal, o faraó é considerado o dono de todas as terras. Então, artesãos e camponeses, eles trabalham, além das suas próprias produções, eles trabalham também para o faraó durante alguns meses do ano. Esse é o principal tipo de trabalho no Egito Antigo. Tá? Essa é a maioria da população. Porque no Egito Antigo você também vai ter escravidão, né? Escravidão principalmente de povos conquistados, de povos dominados. Só que a escravidão não era o principal tipo de trabalho no Egito Antigo, ok? É importante a gente falar também da escrita hieroglífica, né? A escrita do Egito, tão famosa que provavelmente você já viu uma escrita que usa imagens, né? Usa símbolos. E a gente tem aqui, ó, um exemplo da escrita hieroglífica. Muito do que a gente conhece hoje sobre essa escrita ocorre por causa da chamada pedra de Roseta, né? Uma pedra que está dividida em três partes, né? Na primeira você tem os hieróglifos, na segunda, um outro tipo de escrita egípcia que a gente chama de demótico, e aqui embaixo você tem a escrita grega. Como a escrita grega já era decifrada, já era conhecida, foi possível aos historiadores traduzir o hieróglifo, tá? Por meio da escrita hieroglífica. Beleza? Por meio da escrita grega. Então foi possível a gente traduzir, né, os hieróglifos. Isso fez com que muitas escritas hieroglíficas, muitos achados nesse sentido, fossem traduzidos, fossem conhecidos, ok? Em relação à religião, a gente vai falar então de povos politeístas, né? Eu já disse que as civilizações hidráulicas são povos politeístas, acreditam em vários deuses. No caso do Egito, falamos de deuses antropozoomórficos, né? Deuses que misturam animais e homens, né? É só você ver a palavra antropozoomórfico.
mórfico, né? Antropo de homem, zoo de animal, mórfico de mistura. Então você tem mistura de homens e animais. Por exemplo, não. Por exemplo, aqui alguns desses deuses aqui, que são os deuses mais conhecidos do Egito, né? Você provavelmente já ouviu falar no Osíris, já ouviu falar do Anubis, né? O quadro mais conhecido, a figura mais conhecida da religião egípcia é o chamado Livro dos Mortos, onde a gente vai encontrar o julgamento de Osíris. Os egípcios tinham a crença na vida após a morte, e isso é muito importante para entender a sociedade egípcia e os rituais que essa sociedade fazia. Aqui, por exemplo, a gente vai ver o morto chegando com o deus Anubis. Deus Anubis fazia essa passagem, né, da vida para a morte. Deus Anubis, então, arrancava o coração do morto e colocava em uma balança. De um lado o coração e de outro lado a pena. Se o seu coração fosse mais pesado do que a pena, isso dizia que você tinha um coração pesado, um coração maldoso. Isso fazia com que você fosse devorado por esse monstro aqui, né, o Amut. Mas caso acontecesse, como aconteceu nessa imagem, que a pena fosse mais leve que o coração, tá? O deus Tote vinha aqui, anotava o resultado e a pessoa era levada, então, tá? Para a presença de Osíris, né? E aí ela voltaria à vida para viver a sua nova vida, agora que ela já foi julgada, né? Aqui em cima, por exemplo, você vê os juízes, né, desse tribunal. Essa figura é muito representativa porque ela vai mostrar um pouquinho para a gente como funcionava essa ideia de vida após a morte para os egípcios. Bem, gente, outro aspecto importante da civilização egípcia são as grandes construções, né? Construídas com base na servidão coletiva e na escravidão, tá? E grande parte delas com uma função religiosa. Afinal, nós estamos falando de uma teocracia. Então, basicamente tudo que se constrói de grandioso é pensando numa função religiosa. É o caso das pirâmides e é o caso da esfinge, né? Que eu tenho certeza que todo mundo já viu em algum lugar. As pirâmides de Gizé, né, que serviam aí como túmulos para os faraós, e a esfinge, que seria um monstro protetor, né, das pirâmides. A esfinge que dizia decifra-me ou devore-te, ela que não deixava que viajantes passassem por ali, teria corpo de leão e rosto de gente, né? Você pode ver, inclusive, que a esfinge não tem nariz, existem várias teorias para explicar isso, como o tempo, a guerra, a ação dos europeus, né, para destruir imagens que não seriam cristãs. Então você tem ali diversas teorias sobre o nariz da esfinge. Mas é importante que vocês entendam que as grandes construções elas têm uma intenção, além da intenção religiosa, que é a intenção de demonstrar poder. Olha como somos grandiosos. Olha como conseguimos fazer grandes construções. E de fato, né, as pirâmides são um patrimônio arquitetônico mundial até hoje, né, obras muito interessantes, tá, feitas ali no Egito Antigo. Tudo bem? Tranquilo? Inclusive estão tentando refazer agora o nariz da pirâmide. Ó. Olha como é que tá ficando bonito. Beleza? Galera, e para a gente terminar, é importante a gente falar da mumificação, né? A gente falava aí da crença que o egípcio tem na vida após a morte. Isso é demonstrado pelo julgamento de Osíris, isso é demonstrado pela construção das pirâmides, né? De você fazer um lugar onde a pessoa volte à vida e tenha ali uma vida confortável. E aí faz parte disso o processo da mumificação, que é uma forma de preservar o corpo para a vida após a morte. Então você retira os órgãos, deixa apenas o coração para o julgamento, mas você retira os órgãos, você seca o corpo, né? E aí acaba fazendo aquele processo da múmia, que é tão conhecido. E isso acabava realmente preservando o corpo, tanto que as múmias que são abertas recentemente ainda demonstram características, né, do rosto. Outra característica importante é que os egípcios guardavam, né, os órgãos os chamados vasos canópicos, guardavam pedaços do corpo, guardavam
os órgãos ali. Então, pessoal, um processo importante para o egípcio, o processo da mumificação, afinal, ela conservava o corpo para a vida após a morte. Bem, pessoal, esse foi um resuminho curto aí do Egito Antigo. Espero que eu possa ajudar vocês. Valeu, obrigado, tchau, tchau.